falar sobre a importância que a Rede Mater Dei tem aí para toda a população. E pensando nisso, por que a gente resolveu vir para Betim, né? A ideia era levar o padrão de atendimento da Rede Mater Dei também para Betim, né? Betim merece um atendimento de qualidade, né? E trazer essa alta complexidade aliada ao jeito Mater Dei de atender, e isso atrelado a uma alta complexidade. Então, o nosso objetivo quando começamos a namorar a cidade de Betim foi esse. Tem alguma coisa a ver também com o desenvolvimento da cidade, com as possibilidades do Mater Dei ali apostar naquilo ali, para talvez trazer alguma novidade para o atendimento? Com toda certeza, né? Esse é o grande objetivo. A gente vê Betim cada vez mais crescendo, em números de empresas que ali apostaram e se instalaram, e com isso crescendo a população. Então, a gente viu a oportunidade de trazer um atendimento de qualidade nos mesmos moldes que a gente tinha em Belo Horizonte, e que a gente tinha não, que a gente tem, né? Uhum. Para toda a população de Betim. Então, se a gente pensar por que a Rede Mater Dei começou, a Rede Mater Dei começou como maternidade, e a ideia era que os pacientes tivessem o mesmo atendimento que o Dr. Salvador fazia no consultório dele com os pacientes do hospital. Lá atrás, né? 45 anos atrás, né? Mais de 45 anos atrás. Então, ele sentia muito essa necessidade de estar... que os pacientes dele tivessem o mesmo atendimento que ele dava no consultório, para que eles conseguissem ter em algum hospital que ele fosse atender. E ele ficou frustrado em todas as oportunidades que ele tinha, porque efetivamente não era isso que acontecia. Então, a ideia de ter um hospital, e naquela época ele nem sonhava em ser uma rede, essa, trazer esse atendimento humanizado, de excelente qualidade, mas com foco em humanização. E esse é o nosso grande objetivo, e é isso que a gente vem fazendo. A Cláudia falou um pouquinho dessa coisa da história, desse DNA do Mater Dei, né? Que é esse olhar mais para o humano. Não estamos aqui ignorando e nem falando que tecnologia, que avanço, modernidade não sejam importantes. Muitíssimo pelo contrário. Mas tem uma coisinha que é esse olharzinho humano, olhar para a pessoa, né? Para o paciente, com um olhar para além dessa questão toda da relação médico e paciente. Agora a gente vai ouvir da Flávia. Flavinha, conta pra gente como que alinha esse olhar humano com as novidades que a medicina hoje oferece, né? Estão aí disponíveis, graças a Deus, para garantia de saúde e qualidade de vida para as pessoas. Como que o Mater Dei consegue se manter uma estrutura moderna, ano após ano, unidade após unidade? Claudinha falou, olha, a gente lá no Santo Agostinho, a gente mantém a mesma linha, que agora a Betim segue, as outras estão seguindo, é meio o DNA da marca, mas ainda assim, com um olhar atento para a novidade, para a inovação, para a modernidade. Como que faz esse casamento? Na verdade, a gente fala muito... Primeiro, deixa eu agradecer também, né, a participação aqui com vocês. É um prazer enorme estar vindo falar do Mater Dei. Falar do Mater Dei é fácil, assim. Eu brinco que a gente vem de uma cultura mesmo. A gente tem uma cultura do Mater Dei. E a gente vai passando isso adiante. A gente quer saber mais dessa cultura. Conta essa fofoca pra gente, tá? Esse bastidor. Eu sou suspeita de falar. Minha formação foi no Mater Dei. Eu fiz minha residência de clínica médica quando tinha só o Hospital Santo Agostinho. Então, de lá para cá, eu falo que a rede cresceu, crescemos juntos. É muito bacana ver isso, esse crescimento. E o Mater Dei tem isso. Ele vai englobando os médicos que vão se formando ali, e a gente vai formando esses médicos com uma cultura muito parecida. E a cultura do Mater Dei, além desse lado humano, é o lado da tecnologia mesmo e da inovação. Inovação é um dos pilares, né? É um dos grandes pilares. Não tem como. E a gente faz, né? A gente tem os protocolos da rede que são exatamente isso. E é da rede, não é só de Betim, só. A gente faz protocolos para quê? Para que tenha uma linha de atuação. Pra quem não entende, o que é um protocolo, Flavinha, protocolo são linhas de gerenciamento que são feitos e são
Padronizados. Não, padronizados e refeitos a cada 3, 4 meses. Atualizados. Faz parte, é de praxe que isso aconteça, né? Visando todos os guidelines de cada área, para que todo mundo tenha uma visão mais equalizada da parte mesmo clínica, assistencial, tecnológica. Vou dar um exemplo. Um protocolo, por exemplo, de sepse da rede. A gente já sabe, todo plantonista, desde a coordenação ao médico que vai te atender lá, sabe esse protocolo, a gente consegue buscá-lo no nosso computador. Então, o paciente que entra em sepse, a gente tem um tempo de atendimento. O antibiótico vai ser dado até 1 hora. Em 1 hora, a gente já viu que está com sepse, coletou o exame e fez o nosso antibiótico. Isso tudo baseado em dados científicos e os antibióticos todos discutidos com a equipe de infecto. Então, não é assim o que cada um quer tratar. É a forma como a gente viu, atualizada, que o tratamento é mais eficiente. Então, alinhando a Até porque, né, Flávia, faz muita diferença o tempo, né? Muita. Claro. Então, o tempo, quando a gente preconiza até tantos minutos, né, temos vários dos protocolos gerenciados, implantados. Quando a gente fala atender em 30 minutos, esse primeiro atendimento até em X tempos, isso salva vidas, né? Isso é baseado em dados mesmo científicos. O porquê que é de 1 hora? Porque em 1 hora... Não é um capricho do Mater Dei, existe uma regra, né? Existe uma regra. E eu falo muito assim, o Mater Dei é um hospital que cobra muito. Mas ele dá muito, é onde a medicina acontece. A gente consegue fazer os exames, a gente consegue ter o exame que precisa para aquele paciente. Os melhores equipamentos. Os melhores equipamentos. E trazer isso para Betim, assim, eu estou desde o dia 0 do hospital. A gente formou a equipe de clínica de lá, o PS todo é da nossa equipe. Vou me apresentar um pouquinho, né? Não, tem que contar, gente, porque a Flávia não é só coordenadora da equipe clínica, não é isso? Eu sou uma das coordenadoras da equipe clínica, a Jime. Mas tem muita coisa que ela faz lá. Que chama Grupo Integrado de Medicina Interna. A gente atua em Betim, Paulo Mascarenhas, Isabela Vasconcelos. Vou puxar o saco deles, falar o nome deles aqui também. Pode falar o nome de todo mundo, tá, gente? Por favor. São meus colegas na coordenação, além de todos os plantonistas que a gente tem que fazem dessa equipe, o que a gente é, né? Hoje são 58 médicos no PS que a gente gerencia. Somente dessa equipe clínica, porque da unidade né? são 3.500. E dentro do PS também a gente tem outras especialidades, né? Temos pediatria, temos cirurgia, então tem outras equipes. Ela está colocando esses 60 médicos, são só 60 médicos da clínica. E a gente vai entender que ela está puxando o saco da equipe dela, né, Cláudia? A gente vai entender. E tem que puxar mesmo, porque é uma equipe que faz um trabalho espetacular. Mas assim, a gente tem a Clínica Médica 3, que atua conosco lá em Betim, que é fantástica também. Ela é a equipe que está no CTI, nós somos muito parceiros, assim, temos uma parceria muito grande, que é o que faz o diferencial. A gente atua muito junto. Junto com a equipe de clínica, eu ia até entrar nisso aí dos interconsultores ou das especialidades. No PS é muito legal. A gente tem presencial, ortopedia, cirurgia geral, ginecologia obstetrícia, pediatria, neurocirurgia, neurologia, uma grande parte, urologia. A neurocirurgia hemodinâmica, eles ficam de sobreaviso, mas assim, super atuantes conosco. E no andar a gente tem toda a outra rede. O que precisa? Precisa de uma interconsulta com dermatologia? A gente consegue. Tudo mais rápido, né? Tudo muito rápido. A gente tem dentro dos protocolos o tempo que pode demorar para todas as interconsultas. Isso mesmo. Então, assim, não são números aleatórios. Então é isso. Então a gente junta a parte humana, que vem da cultura lá do Salvador, né? Assim, que é fofo mesmo. O início do processo todo, né? Exato. O doutor Salvador ia em cada quarto de manhã para ouvir o paciente. Eu peguei essa fase na minha residência, ele entrando nos quartos para ouvir o paciente. E a gente tem esse projeto até hoje. Exato. Hoje o doutor Salvador, ele está na presidência do conselho, né? Aliás, ele está no conselho de administração. Claudinha, fala pra gente quem que é o doutor Salvador. Pra quem tá em casa aqui, tá assim, Salvador. Explica quem que é o Salvador, né? O Salvador literalmente, da história toda. É o Salvador. O doutor José Silva Salvador é o fundador da Rede Mater Dei. Então, tudo começou com ele, né? Ele construiu o Hospital Mater Dei Santo Agostinho, que fica em Belo Horizonte, há 45 anos atrás.
Demorou-se 20 anos para... Ele tinha um bloco, né? O Santo Agostinho tinha apenas um bloco. Demorou-se 20 anos para construir o segundo bloco, como a gente tem hoje, né? Depois foi construído o Hospital da Contorno, que fica bem próximo do Santo Agostinho. Depois veio o Mater Dei Betim Contagem, que é o nosso, onde a gente está. Uhum. E aí, depois disso tudo, a gente, nesse meio do caminho, abriu-se o capital, e aí hoje a rede é a rede do tamanho que é, né? São 10 nacional hospitais. hoje, né? Então, saímos das fronteiras de Minas, e a história é muito bacana. Hoje, o doutor Salvador, ele ainda atua, né? Todos os dias ele está no hospital. Ele tem 93 anos. Afinal de contas, é o olho do dono aí que faz o gado dar uma engordadinha, né, gente? Ele é fantástico. E ele é uma pessoa fora do comum. Ativa, envolvida, né? E esse projeto, então, durante muitos anos, quando ele estava na ativa do hospital, ele fazia visita nos quartos e fazia 3 perguntas, né? Para as pessoas, se ela tinha alguma sugestão, se tinha alguma queixa e como que estava. E aí, através disso, ele colhia, assim, muitas informações, né? São as informações mais preciosas. E a gente seguiu o projeto. Hoje ele não consegue, imagina, em 10 hospitais, estados diferentes, cidades diferentes, mas a gente tem um pouquinho do Dr. Salvador em cada um de nós. Então, hoje esse projeto, ele segue. Essa ouvidoria que você está falando? A gente chama de Visita Dr. Salvador. Então, tem um nome, né? Mesmo. Tem um nome. Porque tem a marca dele, né? Merecido. E a gente faz... É feita por lideranças de várias das áreas, e isso compila diariamente. Aquilo que se resolve, que é uma demanda imediata, já resolve, porque, inclusive, isso aumenta a confiabilidade ali, né? Ninguém quer reclamar, que se tem uma experiência e que tem alguma oportunidade de melhoria, a gente já faz isso imediatamente.